Na escola, aprendemos a escrever, a contar, a sonhar com o futuro e fazemos amizades para a vida toda. Mas também é na escola que enfrentamos medos, diferenças e conflitos. Em 2015, Bento Gonçalves deu um passo fundamental para transformar relações dentro das escolas, com parceiros importantes como a Promotoria Pública, e buscou um novo caminho na resolução de conflitos. Através da Lei Municipal número 5.997, sancionada pelo então prefeito Guilherme Pazin, nasceu um projeto pioneiro, o Programa de Pacificação Restaurativa e a Central de Orientação Restaurativa Escolar, a CORES. Foi o início de uma nova forma de lidar com os conflitos, com escuta, com responsabilidade, com respeito. Desde então, centenas de círculos de paz foram realizados nas escolas da nossa cidade. Mais de 6.000 pessoas acolhidas, alunos que voltaram a estudar, relações reconstruídas, feridas que começaram a cicatrizar. A justiça restaurativa recupera vínculos, afetos, através da escuta ativa que valoriza e dá importância aos sentimentos, às emoções que também precisam de cura. A justiça restaurativa convida todos a construir a resposta juntos, porque quando escutamos com o coração aberto, quando damos voz, quando oferecemos a chance de recomeçar, estamos educando para muito mais do que provas e boletins. Estamos educando para a vida. Justiça restaurativa nas escolas, uma lei que virou prática, um programa que virou exemplo, uma cidade que escolheu a paz. Fique agora com o nosso SMEDcast especial sobre os 10 anos do Programa de Pacificação Restaurativa e da Central de Orientação Restaurativa Escolar. Olá, bem-vindos a Mante! Aqui na nossa atmosfera você vai encontrar salas privativas, salas de atendimento, sala de reunião, espaço de coworking, espaço para eventos e sala de gravação de podcast. Mante, onde empresas e ideias crescem juntas. Bem-vindos ao nosso SMEDcast especial. A justiça restaurativa é mais do que apenas uma abordagem, é uma forma de amor e paixão em ação. Hoje, vamos celebrar 10 anos dessa prática e ouvir pessoas que têm sido impactadas por ela. Dr. Elcio é um exemplo de como a dedicação pode mudar a realidade de uma comunidade. Hoje, vamos conversar sobre a justiça restaurativa e como ela tem sido implantada em nosso município. Graças à sua liderança, Dr. Elcio, o nosso município agora tem uma abordagem mais humana e eficaz para lidar com conflitos. Estamos ansiosas para ouvir sobre sua experiência. Eu sou Marlisete Alessi, instrutora e facilitadora dos Círculos de Construção de Paz. E eu sou Vanise, também facilitadora e instrutora de Círculos de Construção de Paz. Em 5 de novembro de 2015, foi instaurada a Lei Municipal número 5.997, onde foi instituído o Programa de Pacificação Restaurativa no município de Bento. E Guilherme Pazin, então prefeito municipal, fez saber que a Câmara Municipal de Bento aprovou e sancionou e promulgou o seguinte artigo. Fica instituído o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, que consiste num conjunto articulado de estratégias inspiradas nos princípios da justiça restaurativa, abrangendo atividades que promovam a cultura de paz e o diálogo. O programa de que trata o caput deste artigo sugere a implementação e oferta de serviços de solução autocompositiva de conflitos. Iniciamos então esse momento convidando o promotor, o Dr. Elcio, que foi o idealizador da justiça restaurativa em nosso município. Convidamos então o senhor a se apresentar. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, a bondade de me permitir estar aqui revivendo esse momento tão importante que foi referido agora, quando o prefeito, então prefeito, hoje deputado, Guilherme Pazin, entendeu o movimento que se fazia no sentido de estarmos juntos, sem protagonismos, mas sim todos juntos, construindo uma perspectiva dialógica nova. E essa ideia da justiça restaurativa parte deste movimento. Eu estava há alguns anos já em Bento Gonçalves, trabalhando na condição de promotor da infância,
e nesse momento, então, eu pude, de certa forma, chamar algumas pessoas que estavam, cada uma na sua função e cada uma fazendo muito bem o que fazia, e com isso construir a ideia de um coletivo. E essa ideia de um coletivo se transformou numa associação, né, que foi a Associação Educare, da qual muitas pessoas vieram fazer parte, não só da área da educação, mas da saúde, da assistência social, e o Ministério Público, por intermédio da Wanda, que coordenava administrativamente, né, o trabalho deste movimento que se fazia, que também fez parte da associação, e nós pudemos então construir essa nova etapa, né? E foi assim que a gente chegou até aqui e que vocês chegaram até aqui e que vocês levam tão bem à frente. Então, agradecemos a sua apresentação, doutor Elcio, e nós iniciamos um pouco esse bate-papo, né? Quando a justiça restaurativa entrou na sua vida? Então, na verdade, neste movimento coletivo que eu falei antes, foi que nós começamos a incrementar a ideia de espaços dialógicos. A justiça restaurativa, ela utiliza de metodologias, e nós conseguimos perceber que essa metodologia ela era importante para os espaços escolares. Eu fui fazer, né, um estudo na URGS, um mestrado em educação, e naquele momento, no ano de 2007, né, nós viemos com a ideia de fazermos este movimento. E assim é que a gente construiu. Então eu poderia dizer, de lá a justiça restaurativa entrou? Não, de lá entramos no movimento coletivo de trabalho, né, com diversos segmentos, e que a partir de então vimos o quanto nós poderíamos crescer através deste movimento de agregação que fizemos na Associação Educare. E ali fomos a Caxias do Sul, que já tinha um trabalho importante, né, na área do Poder Judiciário, na área da Justiça Restaurativa, fomos conhecer o trabalho deles e a partir daí entendemos que era possível replicar isso em Bento Gonçalves e por isso eu poderia dizer que a Justiça Restaurativa entra a partir do momento em que se percebe a necessidade dialógica nos espaços sociais escolares e também a partir do momento em que nós trouxemos, né, essa perspectiva e essa ideia para uma discussão, um debate nosso, né, um debate de Bento Gonçalves. Então ela entra ali no ano de 2007, quando iniciamos o movimento, e ela se aprimora a partir do ano de 2012, quando então, através de um plano piloto, um projeto piloto, instituído a partir de um encontro com Defensoria Pública, com o Poder Judiciário, né, com a 16ª Coordenadoria de Educação, com a SMED, com todos os segmentos, nós conseguimos pensar em fazermos preparações, seminários, congressos, né, e da cultura de paz nós seguimos em direção à justiça restaurativa. E aí, através da abertura de portas da Escola Ulisses, no ano de 2012, foi que tudo isso se iniciou. O que motivou, então, o senhor a dedicar-se à JR, a trazer, então, a justiça restaurativa à nossa cidade, ao nosso município? Nós somos, no Ministério Público, potencialmente adversariais. O que significa isso? Nós resolvemos os problemas com as devidas penalidades. É assim que funciona o sistema de justiça comum. E, ao perceber que nós precisávamos incrementar a ideia de uma resolução compartilhada, construída com as pessoas envolvidas nos conflitos, e aí a dinâmica da justiça restaurativa, nós também entendemos que precisávamos fazer com que esse movimento que estávamos organizando, e aí quando eu digo estávamos, eram todos que participavam, que nós pudéssemos fazer com que isso se tornasse uma motivação para que as escolas, para que a área da saúde, para que a área da assistência social pudesse ter o olhar dialógico da resolução de conflitos que a justiça restaurativa apresentava. Então, a motivação parte da percepção de que o sistema de justiça tradicional não dá respostas a tudo, embora nós tenhamos a necessidade dele, mas que nós poderíamos construir respostas, construir responsabilidades através de um novo modelo. E é esse modelo que a justiça restaurativa nos traz. Como você acha que a justiça restaurativa tem tocado os corações e mente das pessoas em nossa comunidade? Eu acho que nós temos que fomentar, a cada momento colocar mais uma água nessa sementinha, nessa plantinha. Esse é um grande desafio.
O que me parece que as pessoas acabam se tocando internamente e levando isso adiante é porque elas percebem exatamente que o diálogo, parar um pouco, ouvir o outro, poder falar seu tempo, cada um no seu momento, ela permite um novo espaço de solução. E eu acho que o que toca muitas pessoas é quando elas experimentam, elas experienciam, né? Porque falar, dizer que isso é importante, que isso é bom, só quem tem a experiência para dizer realmente, isso é algo que a gente precisa na vida. E aí a gente precisa na vida não só na relação da escola, a gente precisa na vida na relação familiar, né, na relação social. Então eu acho que toca desse jeito, quando a gente experimenta, quando a gente entende o que é. E nada melhor de entender o que é do que se permitir um presente de parar um tempo, de parar um momento e ouvir o outro. E eu acho que aí as pessoas conseguem entender. A justiça restaurativa em Bento é um modelo para muitos municípios. Como você se sente ter sido, né, o idealizador da justiça restaurativa na nossa cidade? Eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho da história dessa ideia de idealização. Na verdade, a gente vai buscar um pouco disso em Caxias do Sul, eu acho que isso é importante a gente reconhecer, né, que embora eles tenham apenas a legislação municipal em 2014 e nós a de 2015, mas de qualquer forma é importante que se diga, o movimento lá era um movimento bastante forte, né, com a constituição de centrais de práticas restaurativas, né. Então, quando a gente traz essa questão de lá, e eu volto a dizer a gente, nós todos, né, quando nós trazemos isso de lá, a gente idealiza juntos uma caminhada, né? Então, essa caminhada começa em Bento Gonçalves, e aí eu preciso dizer que é uma caminhada de muitos, mas sem donos, sem ninguém que seja proprietário desta caminhada, né? Muitos de nós começamos a caminhar juntos e, com isso, nós permitimos que, assim como fomos buscar, pudéssemos levar. Então, a gente pôde, através de um projeto, e aí no Ministério Público, né, e eu volto a dizer, né, com a ajuda que a Wanda deu, fundamental, né, por trás de todo o processo, o movimento que eu passei a fazer físico, né, de ir aos municípios, conversar com gestores. Nós fomos a Garibaldi, a Carlos Barbosa, a Veranópolis, a Nova Prata, para citar os maiores, né? Mas nós temos hoje movimentos de justiça restaurativa por legislação municipal em Santa Teresa, né? Nós tivemos em Pinto Bandeira, né? Nós temos, inclusive, em municípios que não são da nossa região, né? Nós temos um movimento muito grande em Bagé, né? Que foi um movimento idealizado a partir disso, e vários outros municípios, né? Eu viajei pelo estado, para dizer a verdade, debatendo com as comunidades e com os gestores. Então, eu poderia dizer que o sentimento é um sentimento compartilhado, né, de percepção de que as coisas deram certo, cada um a seu tempo, cada um do seu jeito, respeitando os espaços, respeitando o que já existia e passando, então, a uma dinâmica de compreensão de que as mudanças de relação elas poderiam acontecer através desse diálogo que a gente foi construindo. Então, eu diria que o meu sentimento, mais até do que o sentimento eu vou antes, a minha emoção, né, ela se revela de alegria exatamente porque nós encontramos pessoas como vocês, né, que puderam fazer com que isso acontecesse. Então, é um sentimento de muita alegria, né, é uma emoção esse momento, e também dizer a vocês que ver acontecer onde aconteceu e como aconteceu dentro, principalmente desse espaço de educação, foi fundamental para que isso seguisse em frente. Então, essa última pergunta, né, doutora Elsa, se o senhor pudesse deixar uma mensagem a todas as pessoas que passaram pela JR nesses 10 anos, o que o senhor diria? Acredita, eu diria que a gente acreditar no que faz, a gente acreditar naquilo que a gente idealizou, né, é fundamental para que a gente possa levar adiante, porque a justiça restaurativa não é uma corrida de 100 metros, viu? Ela é uma corrida de bastão, sabe? Aquela corrida de revezamento.
a gente corre e entrega, e as pessoas continuam correndo com o bastão na mão. Ela não termina nunca, essa corrida, né? Ela é algo que a gente não pode imaginar que alguém sairá vencedor só porque chegou primeiro, chegou na frente. A justiça restaurativa, ela nos propõe que a gente faça uma grande maratona, e essa maratona chegue em determinado momento, todos juntos, né, ao auge dela, que é a compreensão do outro, né? Que é aquilo que a Kay Pranes nos diz, né? Você era a pessoa pelas quais esperávamos. Então é isso, é a ideia de que a gente possa se sentir assim, né? A mensagem que eu deixo é essa: compreenda, permita-se, né, ouvir o outro e se ouvir, e tenha bem claro para si que você é a pessoa que todos esperavam. Bom, a gente vai fazer um bate-bola ao longo desses 10 anos, então iniciamos com a pergunta: um momento especial. Momento especial, eu acho que é o momento em que a gente se encontra, e eu cito muito fortemente o encontro da Educare, porque exatamente naquele momento em que o então coordenador, e me permitam citar Enio Secanho, olhou lá do fundo onde ele estava sentado e disse para mim: o que tu estás querendo é um movimento. E essa palavra ficou para mim gravada até hoje, porque o movimento é um momento especial. Um desafio. Desafio é ver de longe um pouco, né, por ter ido trabalhar em Porto Alegre, na área administrativa do Ministério Público. O desafio é eu poder ver crescer a justiça restaurativa, tanto onde a gente está vinculado, até porque eu tenho um vínculo muito forte com isso que acontece em Bento, quanto por onde eu estou trabalhando, que é a minha instituição, onde nós estamos conversando em diálogo circular com servidores do Ministério Público, com promotores de justiça, com procuradores, nas metodologias mais variadas que a justiça restaurativa nos propõe. Então, é isso, né? O desafio é dar continuidade e ver continuar, né, com as pessoas que se sensibilizaram com ela. Um aprendizado. Bom, eu poderia dizer que a gente aprende diariamente, né? Então é difícil dizer um aprendizado, mas eu poderia, entre os 4 aprendizados, né, que nos foi proposto para a educação do século XXI, né, o aprender a ser é um desafio, né? O aprender a conhecer é um desafio, né? O aprender a aprender também é um desafio. Mas eu acho que o aprender a relação, o aprender a estar perto de alguém, a respeitar. Eu acho que o grande aprendizado dentro desse tempo todo foi isso, foi aprender a respeitar cada um e o tempo de cada um. Uma pessoa especial nesses últimos 10 anos que contribuiu para o seu crescimento e que foi inspiração na sua vida pessoal ou profissional? É a minha esposa. Eu tenho que dizer para vocês que não só por ser minha esposa, né, mas porque a Wanda representa para mim todo o alicerce, né, e o alicerce de trabalho, né. Quando nós ganhamos, eu digo nós, porque nós ganhamos o prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público e fomos a Brasília receber o prêmio pelo projeto, né, o projeto regional, esse que desenvolvemos aqui de Justiça Restaurativa. A presença dela demonstrou para mim o quanto nós conseguimos chegar até onde chegamos, porque ela deu esse suporte. E porque até hoje ela está aqui, né, trabalhando na promotoria de Bento, e eu vejo que isto é fundamental para que esse alicerce se mantenha seguro. Pelo menos no que diz respeito à estrutura do Ministério Público. Eu sei que em relação à SMED está muito, muito forte com vocês. Mas se eu tivesse que destacar, embora eu pudesse destacar tanta gente, e cada um, porque é um todo, né? Mas se eu tiver que destacar uma pessoa, né, no aspecto pessoal e profissional, é a Wanda que eu destaco. Você foi, então, inspirador no nosso município, na Justiça Restaurativa. Qual é o legado que você acredita que deixa? Eu não queria deixar legado ainda, para dizer a verdade. A gente deixa legado quando a gente vai embora. Eu gostaria de dizer para vocês que o que eu sinto hoje como legado é o compartilhamento dessa emoção que a gente pode ter juntos, dessa caminhada que a gente fez juntos. Tem muita gente importante nessa caminhada. Eu citei o ex-prefeito, hoje deputado Guilherme Pazin, mas tem muita gente que dedicou tempo, que dedicou espaço, né, e que nós sabemos que foram importantes para que isso exista como existe hoje.
Então, eu poderia dizer que eu não deixo um legado, né? Eu deixo um grande reconhecimento, um grande sentimento de gratidão por ter aprendido com todas essas pessoas a estar juntos, né? A compartilhar e a poder ver que nós podemos juntos fazer isso crescer cada vez mais. Então, se eu vou dizer um legado, eu vou dizer a nossa união, o que nós plantamos juntos lá e o que nós estamos colhendo e certamente vamos colher para o futuro. Nós agradecemos imensamente a vocês por esse momento e também a gente costuma, como o senhor sempre diz, sabe as palavras, nós honramos com certeza todos que já passaram pela justiça restaurativa, honramos os que estão trabalhando com a justiça restaurativa e os que virão. Honramos imensamente os que virão. Sabe que eu lembro quando o senhor, a gente realmente já viveu os 10 anos agora, né? Lá em 2007, na UX, com a Lia Disque, né? Quando o senhor me disse, quer conhecer um trabalho novo? Eu acho que quando entra na nossa vida, ela não entra só profissionalmente, mas ela entra como pessoal, como material, como todos os sentidos. E eu agradeço imensamente de estar aqui hoje. A Wanda é o nosso suporte lá, nas alegrias e nas tristezas, né? A gente... E o senhor, sim, o senhor é a nossa inspiração, a gente sabe. Agora temos a doutora Carmen, a doutora Lisiane, mas foi o senhor que nos abriu essa porta, né? E se hoje a gente tem um trabalho tão gratificante, é porque lá atrás estavam as pessoas certas. Então, muito obrigada.